Olá pessoal, depois de termos estudado estatística descritiva, probabilidades e a distribuição normal, vamos começar agora com a parte de inferência estatística. Bom, o que é inferência estatística? Tem alguns símbolos que nós vamos estudar, uma terminologia, vamos trabalhar com estimação por ponto, estimação por intervalo, intervalos de confiança. Vamos conhecer a distribuição TD-Student, já conhecemos algumas distribuições, e vamos conhecer o intervalo de confiança para a proporção e para a média populacional. Bom, começando com as medidas estatísticas, já vimos essas medidas lá na primeira aula e vamos revisá-las. Aqui é muito importante fazer a distinção de quais são os elementos que se referem à população, quais são os elementos que se referem à amostra. Nós não podemos confundir uma coisa com outra. E nós temos até uma denominação diferente, temos parâmetros para definir elementos que são relativos à população e temos estimadores que são elementos relativos à amostra. Então, por exemplo, a média amostral é um estimador do que será a média populacional. Imagine um grupo grande de todos os alunos da PUC-Paraná. É um grupo grande, são 30 mil alunos, e nós não temos como descobrir rapidamente, por exemplo, a altura média dos alunos da PUC. Então, não temos como saber o valor de μ, que é a média populacional. O que nós fazemos? Vamos coletar uma amostra de alunos e vamos fazer a medida das alturas. E vamos encontrar uma média amostral, uma média relativa a essa amostra que nós identificamos. E como nós podemos garantir que essa média obtida da amostra ela é representativa em relação à média da população? Então é isso que nós vamos estudar nesse bloco. Bem, outras medidas importantes, o N, que representa o tamanho do conjunto, N maiúsculo o tamanho da população, N minúsculo o tamanho da amostra, desvio padrão, variância, então vocês estão vendo aí as formas diferentes de representação de cada um desses elementos. Em termos de terminologia, já vimos aqui que parâmetro é toda a função de valores populacionais. O estimador é a função de valores amostrais. Nós temos uma palavra parecida, estimativa. Puxa, qual é a diferença entre estimativa e estimador? Estimativa é o valor numérico do estimador. O estimador é o símbolo, né? Estimativa é o valor numérico. E temos mais uma palavra parecida, que é a estimação. É o processo que eu utilizo para obter essa estimativa. Então, posso ter estimação por ponto e estimação por intervalo. Como é que funciona a estimação por ponto? É uma estimativa, nós chamamos de estimativa pontual, é um valor único para um parâmetro populacional. Já vimos aqui, né, no exemplo anterior, que a melhor estimativa para a média populacional, μ, é a média amostral, representada por x barra. Então vamos a um exemplo para compreender o que é a estimativa pontual. Então, a amostra aleatória a seguir apresenta o peso médio de peças de artesanato produzidas pela cooperativa X em um determinado dia. Determinar a estimativa pontual para a média populacional μ. Bem, vamos ver quais são os dados. Temos aqui os dados, as peças que foram pesadas, né? E calculamos a média amostral, que é o que? É a soma de todos aqueles 35 valores divididos por 35. E encontramos 101,75